igreja? Quantos aqui estão felizes com o Senhor? Dão glória a Deus. Para mim é um motivo de muita honra e alegria mais uma vez estar aqui para adorar ao Senhor. Eu voltei aqui neste lugar porque da primeira vez que eu vim aqui neste lugar, eu fui muito bem recebido pelo pastor. E por isso que você está aqui. Ele tem cuidado de você, tem orado, tem passado lutas, provações. Você está aqui de pé. Feche os seus olhos. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei, me sustento. Isso em cima de cada montanha. Eu não procuro pelas águas da fonte, desesperado eu te busco. Tudo que eu preciso, eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Declare, se vai valer a pena, vai a pena. Aleluia. Mas te darei a minha canção, doces palavras. Me sustentas em minha dor, leva mais perto dos seus caminhos, e ao redor de cada, em cima de cada montanha. Oh. Desesperado, declare: Alamabarabi, sube, alamabarai. Frenético, acredito que a visão te direi que vai valer a pena. Dê o seu melhor, rasgue. Vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena você aqui neste momento. Vai valer a pena as noites que você já passou chorando. Vai valer a pena as noites que você falou ao Senhor: e agora, Pai? Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Mais uma vez para finalizar. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele merece, aleluia. Aplauda mais forte. Se é para mim, muito obrigado, mas Ele merece muito mais. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Estamos só sendo só por um instantinho. Quem nos dá a alegria de receber você aqui pela primeira vez hoje? Dá um sinal com a sua mão. Ali tem as três irmãs ali. Como é o nome da senhora? Cristina? Santina? Cristiane? E a Natália. Receba aí os cumprimentos das irmãs da igreja. Vocês são bem-vindas, tá bom? Tem lá atrás também o seu nome, querido? Fábio. E a irmã? A Letícia. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Aleluia, Jesus. Aqui é a casa do Pai. Vocês têm toda a liberdade de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Hoje é um culto de ação de graças que, como já dissemos, o Fernando, o Wilker e o Eduardo estão oferecendo a Deus. Aleluia. Sempre que você puder, dê a Deus um culto de ação de graças, porque isso agrada a Deus. Amém, Jesus? Todos os anos eu dou pelo menos 2 cultos de ação de graça a Deus, por tudo que Ele faz por mim, por tudo que Ele nos abençoa. Então é bom demais. Cada vez que você agradece, Deus derrama mais bênçãos sobre a sua vida. Amém? Vamos ler Romanos capítulo 4, o versículo 16, nós vamos ler até o versículo 25, em nome de Jesus. Romanos capítulo de número 4, versículo 16. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler? Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, Abraão, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele. Está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Querido Espírito Santo, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite,
louvar o teu nome pela vida de cada um que aqui está. Os que estão pela primeira vez, eu sou grato ao Senhor por tê-los trazido. Deus, eu quero agradecer, aleluia, por esse culto de ação de graças, que o Senhor está dando o privilégio dos teus servos oferecerem ao Senhor. Então queremos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. Usa-me uma vez mais para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento. Eu vou pedir para você olhar para o seu irmão e dizer assim, ó, tenha paciência. Mas ficou muito desconectado esse negócio aí. Fala assim, tenha paciência. Deus está no controle. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, que a esperança que se adia adoece o coração. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. A maior dificuldade do ser humano é esperar. Você está no ponto de ônibus. O ônibus não passa, você já fica nervoso. Você está em uma fila. Parece que a sua hora nunca chega. Então, esperar é uma das maiores dificuldades do ser humano. Porque a nossa paciência é curta. Queremos que tudo aconteça ao nosso modo e ao nosso tempo. É assim ou não é, igreja? O século 21 é o século do imediatismo. É o século da comida já pronta. Você já compra no mercado, se você quiser, ela já cozida, você só joga no micro-ondas e está tudo certo. Tudo precisa funcionar dentro das leis do imediatismo, esse século que nós estamos vivendo. E nós queremos que Deus seja dentro desse imediatismo. Nós não temos paciência de esperar. Esperar um dia, esperar um mês, esperar um ano. Isso para nós é uma eternidade. Muitos se desesperam antes de esperar. É verdade ou não é? Muitos se desesperam antes de esperar. Exemplo, o médico que aplicou a eutanásia no seu próprio filho com uma doença incurável. E ele fez o velório do próprio filho, enterrou o próprio filho, mas ao chegar do cemitério, esse médico recebeu um telefonema de um médico amigo. E esse médico amigo falou assim com ele: acabamos de descobrir com sucesso
o remédio, a vacina para a doença do seu filho. Só que era tarde demais. Aqueles que vivem o próprio desespero sem esperança. Um exemplo, o paralítico do tanque de Betesda, ele ficou 38 anos impotente, deitado na sua cama, esperando uma cura que não chegava. Aqueles que esperam com segurança. Exemplo, quando Moody, depois de uma enfermidade repentina, Moody foi um grande avivalista, um grande pregador. Depois de uma enfermidade repentina, mais terminal, ele estava longe de casa. Ele pegou um trem, viajou de trem para morrer em casa e vendo o povo orar em seu favor. E ele disse: afasta-se a terra e aproxima-se o céu. Estou entrando na glória. Aqueles que esperam com segurança, mas também há aqueles que esperam contra a esperança. Abraão esperou contra a esperança. Igreja, Deus é soberano e livre. Ele não age de acordo com as pressões. Ninguém pode colocar Deus contra a parede e dizer a ele: o Senhor faz agora. Ninguém pode dizer: eu ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu determino. Aleluia, não. Ana aprendeu essa verdade, expôs esta verdade em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8, ela disse: Deus dá a vida e Ele tira. Ele exalta e Ele humilha. Ele levanta o pobre do pó e o faz assentar-se entre príncipes. Ou seja, Deus é quem tem o controle. Mas quando Deus age, a Bíblia diz que ninguém pode impedir a sua mão de agir. Ana era estéril. Sua causa era perdida. Mas quando Deus age, ninguém pode deter o agir de Deus. Deus age muitas vezes de forma, vamos dizer, artesanal. Ou seja, um artesão, ele não tem pressa. Porque ele faz aquela peça sair perfeita. E muitas vezes Deus não faz no nosso tempo, no nosso querer, na nossa pressa, porque Ele não é o que Ele não tenha poder de fazer na hora, é porque Ele quer preparar a mim e a você. Aleluia, Jesus. Deus age muitas vezes de forma artesanal, Ele não tem pressa. Olha a vida de Abraão. O Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão, a espera de Abraão são tônicos para a nossa alma. Vamos olhar para a vida de Abraão e aprender com a sua paciência. Muitas vezes nós falamos da paciência de Jó, né? Mas hoje eu quero falar da paciência de Abraão. A esperança que não se desespera. Primeiro, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis.
Quem crê no Deus dos impossíveis aqui? E por que nós fica desesperado naqueles momentos difíceis? Abraão, em Gênesis 12, versículo 4, ele começou a peregrinar e a ouvir a palavra de Deus com 75 anos de idade. Aos 75 anos de idade, estamos pensando em aposentadoria. O governo quer até fazer isso aí, mas não vai fazer. Não é? Em pendurar a chuteira, como diz o outro, né? Em comprar uma cadeira de balanço e encerrar a carreira. Abraão, aos 75 anos, estava se convertendo. Estava começando, estava recebendo o maior desafio da sua vida. Aos 75 anos, ele estava em pleno vigor. Aleluia, engendrando planos, fazendo arrojadas caminhadas, aceitando o grande desafio de Deus. Veja bem, não há hora. Fala para o seu irmão, não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você, desafiar você a começar um novo projeto com você. Não há hora para Deus. Aleluia, Jesus. Deus pode começar algo com você neste lugar. Ele pode começar algo aqui com você. Fala que quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonharão. Aleluia, você pode... Aleluia, Caleb, aos 85 anos de idade, estava cheio de, aleluia, de conquistar Hebrom. Jesus está conosco, igreja. Aleluia, Jesus. Um senhor chamado Winston Churchill tornou terra aos 70 anos e liderou o país turbulento da Segunda Guerra Mundial. Em descendência. Deus constituiu na vida de Abraão isso. Ele não tinha um descendente. Mas agindo Deus, quem impede? Aleluia, Jesus. Aos 75 anos de idade, Deus lhe prometeu: você vai ser pai de muitas nações. A palavra, o nome Abraão significa grande pai. Abraão significa pai de muitas nações. Só que ele não tinha filhos. Ele não enfrenta, ou seja, ele enfrenta 4 problemas, Abraão. Primeiro, a sua idade avançada. Segundo, a esterilidade de sua mulher. Ela não podia gerar filhos. Terceiro, desde que Deus havia prometido, havia passado 11 anos. Quarto, aos 86 anos, ele escolhe seus próprios métodos. 4 problemas. Talvez sua angústia seja a mesma de Sara, nunca acontece. Seja a mesma de Abraão, o tempo está passando. Você está esperando há anos, talvez a conversão de alguém da sua casa, do seu filho, do seu esposo. Aleluia, você está esperando alguma coisa mudar. Os anos correm, nada, aquele problema não é resolvido. O filho da promessa era um desfecho que se adiava a cada dia na vida de Abraão. O tempo passa. Para Abraão, para Sara, talvez eles pensavam, é uma desilusão isso. Mas Abraão, 11 anos depois que Deus lhe havia falado, ainda esperava contra
a esperança. Aquele filho Ismael, que quando Sara escolhe os seus próprios métodos, está em Gênesis, foi os judeus e os palestinos, judeus descendentes de Isaac, palestinos descendentes de Ismael. 100 anos quando Isaac nasceu. Vamos dizer, do tempo de ser mãe. 90. Sara ainda, além disso, era estéril. Possível. Né? Se a razão dizia, não pode ser. Quando se tem fé, nos fez 25, no desespero. Abraão acreditava que a promessa de Deus não podia falhar. Fala para o seu irmão, a promessa de Deus não falha. Ela não pode falhar. Olha o versículo 20 e 21 diz, não duvidou da promessa. No versículo diz, 20 e 21. Pela fé se fortaleceu, sabe como? Dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que era poderoso para a promessa. Quer se fortalecer, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus não pia. Deus não engana. Deus não se engana também. Ele não fraqueja. Deus fala, igreja, ele cumpre. Quando ele ordena, o universo inteiro se move para cumprir a palavra dele. Glória a Jesus. Do nascimento até a entrega de Isaac, passaram, sabe quanto? 14 anos. Isaac nasceu. Criança. Cresceu, 14 anos. Abraão crê no Deus que vivifica os mortos. Desse período todo, ao todo, 39 anos do dia da promessa do filho até o dia em que Deus falou para Abraão, eu quero Isaac para mim, vai sacrificar ele. Eu quero ele de volta. Agora Abraão, de posse da promessa, Deus fala, Abraão, agora desiste, vai, dê-me o seu filho, renuncia, desiste dele. Só que Abraão cria contra a esperança. Havia uma paciência tão grande em Abraão que ele acreditava que a promessa de Deus não poderia ser frustrada. A promessa de Deus não pode ser frustrada, igreja. Aleluia. Tem muita gente que fala, então vão se levantar contra a igreja. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eles podem tentar fazer o que quiser. Com a igreja ninguém mexe. Se mexer, Deus mata. Havia uma paciência em Abraão, que era grande, e ele acreditava que a promessa de Deus não poderia ser frustrada, que Deus ressuscitaria seu filho. Deus falou, eu quero Isaac. Sobe ao monte e lá sacrifica ele. Abraão falou, sim, Senhor, porque ele acreditava. Ele cria que mesmo se ele fizesse o que Deus estava falando, Deus tinha poder de ressuscitar Isaac. Só que quando Abraão foi degolar Isaac, o Senhor, o anjo, bradou, não faças tal, eis aqui o cordeiro. Então, Abraão cria que nem a morte colocava limites no poder de Deus. Quando estamos com Deus, a morte não tem a última palavra. Se você está com Jesus, a última palavra não é de médico, não é de advogado, não é de juiz, não é de governo, não é de presidente. A última palavra é de Deus. Aleluia. Bobo o homem que pensa que é alguma coisa. Só pode ter uma esperança quem não se desespera. É aquele que descansa na providência de Deus, na providência divina. Descanse em Deus. Veja bem, Isaac esperou 20 anos o nascimento dos filhos.
Isaac, filho de Abraão. Isaac esperou 20 anos o nascimento de seus filhos, e a Bíblia diz que Rebeca, sua mulher, era estéril também. E ele orou por ela todos esses dias, todos esses anos. Quantas noites ele orou por Rebeca? Quantas vezes ele colocou aquele problema diante de Deus? Quantas vezes Satanás colocou dúvida na mente dele? Mas pela sua perseverança, Deus ouviu suas orações. Sabe qual é o segredo? Persevere. Mas não está acontecendo nada, continue. Pastor, eu já fiz campanha, eu já orei, nada aconteceu. Vai mais um pouco. Não desista não, igreja. Aleluia. Ele orou, ele clamou a Deus todas as vezes, e Deus restaurou. E Deus deu um milagre. Você tem paciência para orar pela cura? Pela restauração do seu casamento, para uma visitação de Deus em sua casa? Você tem tido paciência de orar pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua esposa? Aleluia. Isaac teve paciência para resolver os conflitos com os inimigos, com os filisteus. Sabe o que acontecia? Isaac, ele cavava poço e os filisteus enchiam de terra. Isaac cavou o poço Ezeque, Sitna, Reobote, e em vez de brigar, ele ia para a frente. Isaac, estão procurando confusão comigo, eu vou para frente, eu não vou ficar preso nisso aqui. Aleluia, Jesus. Você tem que ir em frente, Deus o fez prosperar, porque em vez de Isaac brigar por seus direitos, ele aprendeu a ouvir Deus. Ele aprendeu a ficar em silêncio. Ele cavava, os inimigos e enchia de terra. Cavou outro poço, ia lá e enchia de terra. Rapaz, é uma prova brava essa, hein? Se fosse você. Os baianos rodavam baiana, né? Os pernambucanos também rodavam baiana. Meu irmão, porque nós não temos paciência. Os inimigos de Isaac o procuravam para... A Bíblia diz que Deus fez ele prosperar. E a Bíblia diz que quando você faz assim, Deus reconcilia você com seus inimigos. Sabe aquele vizinho, aquela vizinha que perturba? Não fala nada não, ore. Não briga não, ore a Deus. Né? Aquele vizinho que liga o som lá, que perturba todo mundo. Não briga não, dobra o joelho. Jesus, queima o alto-falante lá. Não adianta você ir brigar. Os inimigos de Isaac o procuraram para se reconciliar com ele, vendo que ele era um homem abençoado por Deus. Você tem paciência para evitar conflito? Pare. Para resolver conflito. Você tem paciência para perdoar? Então, Deus vai abençoar você. Veja bem, Isaac esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Tudo, estou falando de paciência. Olha, tudo aqui é esperar. Espera. Estou pregando sobre paciência. Nós não temos paciência, às vezes, né? O marido, a mulher está fritando o ovo, ele fala, vai demorar quanto tempo sair? Não é? Não é verdade? Porque nós não temos paciência. Isaac esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Jacó ficou 20 anos fora de casa. Isaac esperando. Isaac morreu com 180 anos. Ó, quem tem paciência vive bastante, hein, rapaz? Há quanto tempo você espera
vamos falar aqui, a salvação ou o seu filho voltar para casa? Há quanto tempo você espera a conversão de alguém lá da sua casa, da sua família? Há quanto tempo você espera que seu marido, sua esposa, né, volte a ter aquele comportamento que era de felicidade? Isaac esperou 20 anos a reconciliação de seus 2 filhos. Há quanto tempo nós estamos esperando a paz no lar? A paz lá dentro da sua casa. Quanto tempo? Há quanto tempo você espera a reconciliação com aquela pessoa que está brigada com você? Quanto tempo? Só pode ter uma esperança que não se desespera, é aquele que crê no Deus das grandes transformações. Jacó. Jacó morreu aos 147 anos. Jacó foi para o Egito com 130 anos. Quando Jacó foi para o Egito, José tinha 37 anos. Pai de José, Jacó. Portanto, quando José nasceu, Jacó tinha 93 anos. Olha bem, Jacó ficou em Padã Arã, na casa de Labão, 20 anos. 14 anos, Jacó serviu o sogro para casar-se com Raquel. Jacó casou-se com Raquel, sabe quantos anos Jacó tinha? 73. A paciência da bexiga. Olha bem, olha que alento. Isso equivale a alguém que vive 70 anos e até aos 35 anos não ter se casado. E isso tem levado muita gente a perder a paciência e a esperança. Fala assim, ó, tem jeito ainda. Tenha calma. Aleluia, Jesus. Olha aí, ó, em Gênesis 29, Jacó, no versículo 14, Jacó namorou 1 mês. Ele namorou 1 mês. E ficou noivo 7 anos. Ele nos ensina que devemos ter paciência na maneira de amar. É muito sério. Jacó nos ensina que o amor é um investimento de vida. Ou seja, quando você ama uma pessoa, esse amor merece um investimento da sua vida. Paciência. Jacó esperou 20 anos para que a ira de Esaú se abrandasse. 20 anos ele teve problemas com seu irmão. Talvez você está esperando por uma reconciliação com alguém da sua família, com um irmão seu, com algum parente. Aleluia. Talvez você esteja esperando por uma reconciliação. Há quanto tempo você espera? Pastor, licença aqui, ó. Senta lá que daqui a pouco nós conversa, tá bom? Pastor, então eu vou... Ajuda ele aí. Não ajuda, não. Ajuda é só a mão de Deus. Ó, Ajuda aqui ele aqui. Nós conversa, senta ali, ó. Senta ele lá. não tem Uma coisa Jacó fez, ele reconciliou-se com o seu irmão, ele se humilhou. Ele não desistiu. Ele morreu em paz. Jacó ficou 22 anos sem saber o paradeiro do seu filho José. Olha que paciência. Olha bem. Ele chorou pelo seu filho 22 anos. Agora, o filho reviveu, renasceu diante dos seus olhos.
Então, igreja, há quanto tempo você espera que aquele seu filho, aquele seu familiar renasça? Eu quero dizer que o Senhor tem poder para fazer isso. Que o seu pranto se converta em alegria, que o seu vale, aleluia, seja um manancial de bênção de Deus. O Senhor está aqui para dizer para você que Ele tem poder. Talvez você está pensando sem paciência de nada. Não consegue ter paciência em esperar. Talvez você está pensando em tomar uma decisão sem uma direção de Deus. Tenha paciência. Pede uma confirmação a Deus. Não tome uma decisão desesperado. Não tome uma decisão na hora da raiva. Tenha paciência. Quantas pessoas tomaram decisões na hora da raiva, na hora da ira, e depois se arrependeram daquela decisão, mas foi tarde. A ilustração que eu falei do médico, que o seu filho tinha uma doença incurável. Ele provocou a própria morte do filho, uma eutanásia. E quando ele chega do cemitério, um amigo médico liga para ele, dizendo que descobriu o remédio para a cura. Muitas vezes você toma uma decisão precipitada. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. O salmista Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 40. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. É um ditado popular. Para muitos, a esperança já morreu. Mas se você crê no Deus de Abraão, se você crê no Deus de Isaac, se você crê no Deus de Jacó, você pode ter uma esperança que não se desespera, porque Ele é aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Ele é aquele que vivifica. Ele é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Que pode o impossível. Ele é esse que pode o impossível. Faça como Abraão, espere em Deus. Ainda contra a esperança, mas espere em Deus. Espere que, aleluia, a sua senha vai ser chamada. Espere em Deus. Que alguém vai te chamar, a sua senha vai ser chamada. Aleluia, você está na fila do milagre, espere em Deus. A sua hora vai chegar, crente. Não, no tempo de Deus, Ele vem em seu socorro. Você não vai perecer. Há duas coisas que Deus não pode falhar. Ele não pode falhar. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode falhar com você. O nosso Deus, igreja, não é um Deus de ilusão. Ele é um Deus de realidade. Ele é um Deus de realidade. Você, esposa, ainda pode ver o seu marido convertido. Você, pai, pode ver ainda o seu filho se convertendo. Olha aí. Ó. Você, moça, ainda pode esperar um lar abençoado e ter um casamento feliz. Pode. Entendeu? Pastor, eu já entreguei currículo para tudo quanto é lugar. A Bíblia diz que a chave está na mão de Deus. A
porta que ele abre, ninguém fecha. Ele vai abrir a porta para você. Tenha paciência. Pastor, mas é fácil falar. Quero ver o Senhor na minha pele. Se eu contar a minha história. Se eu contar a minha história, você vai ver que vale a pena esperar. Vale a pena. Vale a pena ter paciência. A porta da providência vai se abrir para você. Ou melhor, ela está se abrindo para você agora. Em nome de Jesus, você, aleluia, marido, mulher que está com o casamento abalado, eu quero declarar no nome de Jesus que você vai ser ver o seu casamento ressurgindo das cinzas. O seu amor talvez acabou, mas Deus chama à existência as coisas que não existem. Talvez você está dizendo, Senhor, dá-nos a segurança de que as tuas promessas não se caducam. Mas as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. A promessa de Deus não caduca, não. Aleluia, Jesus. Então eu quero dizer a você uma coisa. A Bíblia diz que a esperança não confunde. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo. Então a palavra do Senhor aqui hoje é: tenha paciência. Aleluia. Talvez você, um dia eu estava pregando, nós temos um culto que eu faço um culto que é só com oriental. Todos orientais. Um dia eu estava pregando e o Espírito de Deus falou comigo. Aqui tem uma mulher que ela veio para o culto com as malas dentro do carro, porque ela deixou a casa dela. E o Senhor começou a falar comigo. E ela está pensando que o marido não ama ela e está traindo ela. Aí eu perguntei, quem? Quem? Que o japonês, né, meu irmão? Tudo igual. Estou brincando. Aí Jesus falou comigo quem era. Eu falei com ela, olha, você. O Senhor falou comigo. O Espírito Santo está dizendo que você está com as malas dentro do teu carro. Porque você pensa que mas o Senhor disse para mim que o seu... Então você vai, depois do culto, depois do culto, você vai voltar. Seu esposo te ama. Tem mais, o Senhor está me dizendo que está te dando um presente hoje. Aí o presente, sabe o que foi? Um filhinho. Ela tem paciência. Toma decisão na hora da raiva. Não pode. Não pode tomar decisão na hora da raiva. Com certeza não é a melhor essa hora da raiva. Quando você toma uma decisão na hora da raiva, quantas pessoas estavam em um bom emprego, porque teve um problema ali, pediu a conta. E está até hoje procurando emprego. Tenha paciência. Acontecendo problema na empresa, fique firme. Ore a Deus. Jesus, eu não quero o mal desta pessoa. Abra uma porta melhor para ela. E aí Jesus vai abençoar você. Não tome decisão precipitada na sua vida. Ligou com a esposa, com o esposo. Não toma decisão precipitada, não. Aleluia, que de vez em quando, básica assim, para depois ter Pentecoste de Deus. Aí toma decisão da empresa, aí vai sofrer. Não, tenha paciência. Se você tiver paciência, Deus vai honrar você e vai te abençoar. Abraão esperou. Sara, que não teve paciência, arrumou uma mulher para Abraão, falou: Abraão, estou vendo que você não vai ter descendente, não.
Aí nasce Ismael. Até hoje tem problema. Palestino com judeu. Até hoje. Está vendo? Uma decisão precipitada. Não esperou em Deus. Porque o que falou é fiel. Ei, o Deus que te prometeu é fiel. Aguarde, fique em paz. Glória a Deus. Ah, eu fiz tanto concurso, fiz tanto não sei o quê, e não passei. Faz de novo. Porque o Senhor vai chegar a sua hora, Ele vai te abençoar. O nosso Deus não quer uma coisa que nós desista, Ele não quer isso. Tenha paciência. Glória a Deus. Fica firme. Que vai chegar uma hora que o Senhor vai chamar o seu nome. Vai chegar uma hora que Deus vai falar, é a sua vez. É a sua hora. E aí você vai glorificar a Deus. Aí você vai louvar ao Senhor. Aleluia. Vai chegar uma hora que o seu esposo vai falar, hoje eu quero ir para a igreja. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, hoje eu vou para o culto. Aleluia. Quem sabe Deus vai dar um sonho para ele. Né? Eu fui orar por um senhor italiano bravo, no hospital. Fui orar por ele. Ele contou que ele detestava crente, detestava pastor. Quando eu fui lá, ele não era crente ainda não. Só que o Senhor tinha plano de salvação. Sabe o que aconteceu? Ele no hospital, com câncer. Entrou um passarinho. Olha só, meu irmão, como Deus faz para salvar alguém. E o passarinho cantava e ele entendia o que o passarinho cantava. É doideira, não é? Não, eu acho que eram os medicamentos que ele estava lá. Não, o passarinho cantava e ele entendia. O cântico do passarinho falava que ele precisava de crer em Jesus, de reconhecer Jesus como Senhor, de ser crente, ele tinha que ser crente. Quando o passarinho sonhou, ele se viu num lugar muito lindo. Quando o passarinho sonhou, quando o passarinho saiu, ele se viu num lugar muito lindo. E uma voz falava com ele assim, ó, ele falou que nunca viu um lugar daquele na terra, nunca nem imagina. Ele falou, não tem como descrever, é lindo demais. E uma voz falava para ele assim, ó, você só virá para cá se você chamar um pastor para orar por você e você me aceitar como Senhor e Salvador. Quando ele despertou daquilo, a filha dele chegou para visitá-lo, ele contou. Ele falou, pelo amor de Deus, me traga um pastor aqui. Eu quero ir para aquele lugar lindo que eu vi. Tinha até um jogador do Santos que estava lá com ele, lá um jogador antigo do Santos, estava com ele internado no mesmo quarto. Então, é Neizinho, acho que é Neizinho o nome do jogador. Estava lá, no mesmo quarto com ele. E ele perguntava para o jogador, você não está vendo não? Olha aí, está vendo que é o passarinho está cantando, mas que passarinho? Só ele viu o passarinho, e só ele ouvia o passarinho, e só o canto do passarinho, só ele ouvia. Eu cheguei lá. Aquele homem que era, a filha dele falou, ó, vai com calma com ele, que ele é valente. Ele é ruim, ele é bravo, ele é nervoso. Quando eu cheguei, eu só entrei no quarto, ele olhou para mim. Você é o pastor? Eu falei, sim. Começou a chorar. O homem que era valente. Porque Deus é poderoso, igreja. Aleluia. Não tem coração duro que Deus não quebre. Ele arranca aquele que é pedra e põe um de carne. Então, fique em paz. Aquele que é coração duro, Jesus vai salvar. Descansa em Deus. Aleluia. Dá um aplauso para Jesus. Fica de pé. Louvado seja. Vem aqui, meu filho. Vem aqui canta um louvor aí. E nós já vamos orar. E depois, aleluia. Os irmãos, enquanto isso, os irmãos preparam aí o que é do culto de ação de graça. Amém, Jesus? E o nosso irmão aqui vai louvar a Deus.
Olha, tenha paciência que a sua vitória está chegando. Viu? A vitória tá chegando, ela vai entrar no seu lar. Glória a Deus. A sua vitória está chegando, ela vai bater na sua porta. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Você que está pela internet aí, olha, tenha paciência. O Senhor vai abrir a porta para você. Aleluia. O Senhor vai abrir uma grande porta para você. Fique em paz. Descanse seu coração. Tem uma providência do Senhor chegando para a sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Oh, alabante evinocia abado que faça. Nós estamos aqui, sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Teu poder. Nós estamos a ti. Meu coração ao teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos quero ouvir o som do céu. Incendiar oração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, aleluia. Te damos honra, aleluia, Espírito Santo. Tu poder para sempre, amém. Mais uma vez, te damos honra. Deus é o poder, para sempre, amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Jesus. Aleluia. Santo de Israel, tu és bendito, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Nós te glorificamos, Deus, por esta noite. Te agradecemos, Senhor, pelo benefício da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Querido Jesus,
Talvez alguém entrou aqui nesta noite, Senhor, querendo tomar uma decisão na hora da raiva, na hora da ira. Mas a tua palavra aqui hoje para nós é para nós termos paciência. Ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso para nos dar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. Porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle. Então nós queremos, Senhor Deus, te louvar e te glorificar, te bendizer, te magnificar, ó Deus, por esse privilégio da tua graça e da tua presença. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a cada filho, filha do Senhor aqui. Cada casal, cada família que aqui está sendo representada. Cada lar, Senhor. Nós pedimos, meu Pai, a bênção do Senhor neste lugar sobre essas vidas. Aquele que entrou aqui enfermo, com dores, Senhor, toda dor cesse agora, em nome de Jesus. Deus, o caroço desaparece, a hérnia, ó Deus, essa infecção que permanece, essa infecção, ó Deus, que nem o antibiótico está cortando, está destruindo esta infecção. Mas o teu poder agora, ele destrói essa infecção, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, toca nos rins. Toca, Senhor, na bexiga, no útero. Senhor, toca no ovário. Deus, em nome de Jesus, no fígado. Toca, meu Senhor, no intestino delgado, intestino grosso. Toca, meu Deus, na próstata. Toca no sangue, nos ossos. Toca, meu Deus, nos nervos, nas juntas, nas medulas. Vai tocando, Pai, com o teu poder. Vai manifestando a tua glória, Senhor. Vai derramando, ó Deus, do teu espírito, da tua unção. Vai fortalecendo esta pessoa que entrou aqui pensando em desistir de tudo, pensando em abandonar o seu lar, a sua casa, pensando, ó Deus, aleluia, em se divorciar. Vai tocando com o teu poder, Jesus. Vai tocando com o teu poder que restaura, que cura, que liberta. Vai livrando, ó Deus, esta pessoa que tem sofrido ameaças. Senhor, essa pessoa que tem sido ameaçada, vai tocando, ó Deus. Entra nesta causa que está na justiça. Deus, seja ali o advogado. Toca no juiz. Seja o juiz, ó Pai. Faz uma obra de espanto, ó Deus. Aquela causa, Senhor, que está retida. Libere ela hoje. Assina a vitória da tua serva e do teu servo. Dai-nos, ó Deus, a vitória, Pai. É o que nós cremos. Como o Senhor deu a Abraão, como o Senhor deu a Isaac e como o Senhor deu a Jacó, dai-nos vitória. É no nome de Jesus que nós cremos e pedimos para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Obrigado por esta noite, que quando nós retornarmos aos nossos lares, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós, nos guardando do mal, livrando-nos, ó Deus, de acidentes, de assaltos, dos homens sangrentos e violentos, perdidas, livrando-nos de todo mal. É o que nós pedimos e cremos, Pai. E aquele que entrou aqui desempregado, a próxima semana, Senhor, a porta está aberta para a glória do teu nome. Nós declaramos isso, ó Deus, e concordamos na terra